Bem, só um pouquinho. Bem, é, a professora Rosário, né? Ela é minha orientadora porque não existe ex-orientadora. Então a gente esteve em bancas, né? Esses dias e ela estava me orientando. É impressionante assim. Vocês vão passar por isso quem estiver estudando e quem já se formou também sabe como funciona. A gente nunca tem, né? Essa coisa de ex-orientação. E é impressionante como é muito mais fácil produzir do lado da orientadora. Até hoje, a Rosário, às vezes, ela tem que me explicar o que eu estou pensando. Que eu estou tão confuso que ela fala, Maurício, você está pensando isso. É isso que está pensando, não pensa demais, já está bom. Então, a Rosário, enfim, e eu, a gente tem uma história que já é uma história de mais de uma década, a Rosário agora. E Foucault finalmente está ficando didático. Que a Rosário, quando eu conheci, ela falava, eu leio Foucault há 15 anos e a cada dia ele está ficando mais didático. Agora a gente já está aí numa caminhada, eu que já estou chegando quase no 15º ano da leitura. Então, não, a Rosário, eu já, eu lembro quando a Rosário, que a gente se conheceu, que foi assim, num evento como esse. E eu já li os textos dela, né? E a professora Ivânia me convidou. Olha, vem aqui na Unama dar uma palestra. E eu fiquei, mas é a Gregolin, muito legal. Eu estava com um problema pessoal, ela tem que ver a Gregolin. Aí eu fui ver a tal da Gregolin. Aí eu vi a Rosário, eu digo, não, acabou, eu vou ser orientando dela. E aí eu fiz o doutorado a primeira vez e fiquei reprovado na prova de francês, vejam só, né? Aí ela chegou no mês de agosto como esse e falou, olha, eu não estou pedindo para você ir, é seu dever e fazer de novo. E ela chegou, eu nunca vou esquecer o tema, que era o tema como se fosse a primavera e eu sorrindo. E é uma coisa que eu sempre falo, e eu falei na live que a gente fez esses dias, que aqui na Amazônia a gente não tem primavera, né? Mas a Rosário é como se fosse conhecer a primavera, e eu espero assim, que quem esteja aqui aproveite, né? E que, sei lá, se tiver um aluno, uma aluna assim que nem eu, que tenha essa coisa, às vezes eu queria ter de novo essa sensação de ver a Rosário falar pela primeira vez. Mas é isso, Rosário, seja bem-vinda aqui ao nosso campus, à nossa cidade, né, de Cametá. E hoje a Rosário vai falar, o título da conferência dela é Falas, Saberes e Encantos, Histórias da Água Branca, com sua lua mansa boiando no rio. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Gregolin. Liguei. Bom, gente, boa noite, né? Todos, todas, todes. É uma alegria imensa, né? Um prazer imenso para mim estar aqui em Cametá. Na verdade, eu deveria ter vindo no ano passado, né? Mas, infelizmente, por problemas pessoais, né? Eu acabei não podendo vir no ano passado. Então, estar aqui hoje é realizar um sonho, né? E uma das primeiras coisas que eu vi, que eu senti, cheguei ontem, né? Aqui na cidade, que vocês falaram, né? É essa questão do afeto, da amorosidade. Ainda hoje, no café da manhã, eu via que as pessoas se abraçam, né? É um negócio tão bonito, né? Isso, né? Esse afeto, né? A expressão do afeto, que é uma coisa brasileira, mas que eu acho que nas grandes cidades, né? Ou em determinadas cidades grandes, ali de São Paulo, do Paraná, né? O professor Robson está aí, né? Talvez a gente tenha perdido um pouco, né? Essa coisa do corpo, do abraço e tal. E logo que eu cheguei, eu já percebi e fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar sendo tão bem recebida aqui por vocês. Eu agradeço imensamente
né, aos organizadores, na pessoa da professora Ivânia Neves, que também foi minha orientanda. Já orientei mãe e filho, e não uma vez só, várias vezes, viu, gente? A Ivânia fez... a Ivânia fez o pós-doutorado comigo, né? Eu tive essa sorte, né, de poder... E, assim, conheço a Ivânia há 15 anos, pelo menos, né? Quando, num primeiro momento que eu vim para Belém, e nós nos conhecemos numa palestra, né? Conhecemos pessoalmente. A Ivânia já tinha lido textos meus, tal, e a gente começou ali um projeto de felicidade. Aliás, ô Maurício, mostra aí a camiseta, por favor. Eu também vou ficar em pé aqui. Eu posso ficar aqui? Posso ficar aqui? Tá, que é melhor assim. Ali capaz de eu cair no chão, ali já vi que tem um degrauzinho. Então, eu coordeno o GEADA, que é o Grupo de Estudos de Análise do Discurso da Unesp Araraquara, que é meu campus, né, Universidade Estadual Paulista. E essa é a camiseta do GEADA, tá? Como vocês veem, tem ali um logo do Michel Foucault. Michel Foucault. Vira aí, Maurício, que é o nosso modelo, por favor. Vira aí, porque está escrito, e depois está escrito Projeto de Felicidade. Porque é bem isso, né, Maurício? Nosso compromisso com os estudos da linguagem, com a ciência no Brasil, com a leitura do Michel Foucault. Pode sentar. Tá? Bom, então é esse prazer, né, muito grande que me traz aqui. Eu vou ficar em pé para falar, porque se eu sentar ali, eu sou tão pequenininha que vocês não vão me enxergar, né? Muito bom, então, estar aqui com vocês. E para vir aqui, né, hoje, falar com vocês, eu pensei em já que o tema é oralidade, saberes, preservação ambiental, em falar um pouco para vocês sobre isso, né? Falas, saberes, encantos, mas eu quero misturar aí as histórias, que eu já vou explicar o que é isso, histórias da água branca com a sua lua mansa boiando no rio. Quem que está mexendo nos slides? Vamos pôr, então, o meu primeiro slide, por favor. Como que é seu nome? De Farias, por favor. Primeiro slide. Tá? Então, vocês estão vendo aí Unesp Araraquara, porque a Unesp, Universidade Estadual Paulista, ela tem, até a última vez que eu soube, 55 campos, 55 campus em todo o estado de São Paulo. Ela é conhecida como a universidade de todo o estado de São Paulo, porque nós temos a USP, que fica na capital, e tem alguns campos no interior, que é a Universidade de São Paulo, né? A Unesp é a universidade de todo o estado de São Paulo. E o meu campus, Araraquara, fica bem no centro do estado de São Paulo. Daí, então, quando os organizadores me convidaram, pensei em vir aqui, né, para falar, para conversar com vocês. E eu pensei, nossa, é muito difícil, né? Num primeiro momento, a minha palestra seria de fechamento, né? Daí, como o professor Bessa não pôde vir por problemas pessoais, a gente acabou rearrumando a organização e eu estou aqui e é difícil, tanto o fechamento como a abertura, né? No caso da abertura, porque é uma fala que precede. É como se a gente estivesse na antessala. A gente precede tudo aquilo que está por vir, né? Então, eu pensei, ó, tá, vamos lá, vamos respeitar essas vozes todas que vão enunciar aqui nesse auditório, né? E daí eu estava lá e eu me lembrei de uma música que o Jair Rodrigues cantava nos anos 60, muito antes de existir rap, já era um rap, né? E ele fazia quem é mais velho vai lembrar, ele fazia um gesto, né? Ele, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? É bom bater um papo assim gostoso com alguém. Eu falei, isso aí, bater um papo.
bater um papo, papear, papeamento. E eu pensei, tem alguma coisa invisível aí, no dia a dia, no cotidiano, que é esse papear, papeamento, porque o papeamento é uma língua crioula falada pelos escravos que vieram de certas regiões, né, aqui para o Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e outros, né, e atualmente é uma língua oficial falada, como vocês veem aí, em várias ilhas do Caribe. Isso me lembrou um texto do Guimarães Rosa, está dando microfonia? Me lembrou um texto do Guimarães Rosa que se chama Uns Índios, Sua Fala. Guimarães está lá, né, o narrador, né, eu falei o Guimarães, né, o narrador está numa aldeia terena, de repente ele começa a ouvir aquela fala, o narrador é falante de português, ele começa a ouvir aquela fala, e ele começa a prestar atenção, primeiro na materialidade fonética, daí ele começa a perceber ali a sintaxe daquela língua, e de repente ele começa a perguntar para os terenas, como é que fala isso em língua terena? Como é que fala aquilo? E os terenas falavam, como é que nós podemos? Como que nós podemos explicar para você como fala isso? E ele percebe que tem um sufixo que é iti no nome das cores. E ele pensa, que legal, então verde é a cor das folhas, azul é a cor do céu. E ele vai atrás dos terena para tentar descobrir, né, o que é que tudo aquilo significava. E ele descobre que iti não era cor, era sangue. E daí ele diz, ainda mais vero e belo, porque então o verde é a cor, é o sangue das folhas, o azul é o sangue dos céus. E ele continua tentando encontrar todos os sentidos, né? Mas só que ele não consegue. Porque quando ele pergunta, os terena falam para ele, não sei, não existe, não me lembro. E ele termina dizendo uma coisa que eu acho linda e que o papeamento me lembrou e que tem tudo a ver com o que eu quero falar para vocês, que é, toda língua são rastros de velhos mistérios, que a gente não enxerga no primeiro momento. E esses mistérios, eles foram construídos historicamente. Existem processos históricos que ocultam, apagam, nos fizeram historicamente esquecer o que significavam aquelas palavras, né? Vamos para adiante aí. Então, resolvi. Vou bater um papo com o pessoal, né, de Cametá, né? Vou bater um papo, eu vou falar das minhas histórias, que, no fundo, tem tudo a ver com a história do Brasil, como a história de todo mundo, a história oral, e o professor Robson vai falar amanhã, né? Ele é um especialista na área de história oral. Eu vou falar para vocês um pouco da minha história, a história de quem nasceu numa cidadezinha chamada Torrinha, no interior do estado de São Paulo, bem no centro do estado de São Paulo, tanto que teve um governador maluco chamado Maluf, que queria transferir a capital de São Paulo para Torrinha, porque Torrinha fica, ainda bem que ele não conseguiu, né? A maluquice dele era só dele, né? Ali, a igrejinha. No meu DNA, eu tenho, de um lado, minha família italiana, a família do meu pai, imigrantes italianos, e do lado da minha mãe, uma mistura de português com indígena, isto é, caboclos. E todos eles, há muitas gerações, são agricultores, foram e são agricultores. Todos eles, né? Principalmente a cultura do café. Quase todo mundo na minha família sempre viveu no sítio e sempre plantou e colheu café. E é por isso que quando eu me lembro assim dos olhos, né, dos meus pais, dos meus avós, são olhos de quem fez a paisagem com as mãos. Eu sempre pensei isso, né? Eles são agricultores, então eles fizeram a paisagem e com os seus saberes, né, que não eram poucos,
e construíram, né? Construíram o nosso país, tá? Então, vou bater um papo, né? Vou pedir aí a próxima slide. Eu vou bater um papo com vocês, falar um pouco aí sobre esse meu DNA, sobre essa minha família e como isso toca a história do Brasil, como isso toca aquilo que nós somos, né? Porque, de um lado, a minha família italiana, Valencise, veio imigrantes que vieram lá da Calábria, que é o bico da bota da Itália, calabreses, né? Muito pobres, como a maioria dos imigrantes, sem nenhuma escolaridade, tá? E passaram a vida, meus bisavós, meus avós, sem aprender o português, eles não falavam português. Eles falavam italiano, mas havia ali entre nós uma, vou chamar de língua geral, uma língua que era o macarrônico. O macarrônico, o que é o macarrônico? É uma mistura do português com o italiano que eles usavam na comunicação. E até hoje, em muitas comunidades italianas, se fala essa língua. Alcântara Machado, um autor modernista, ele reproduz essa língua nos seus contos, principalmente num livro que se chama Brás, Bexiga e Barra Funda, que são os bairros italianos de São Paulo. E era mais ou menos assim que eles falavam. Gioconda, cucina mia, vá brincar nel mare e nel fondo, ma attenzione col tubarone. Ouviste? Hai capito, mio São Benedito? Piove, piove, há tempo che piove qua, Didi, e io, sempre io, sotto la tua finestra, e voi senza me sentire, ridere, ridere, ridere di questo infelice qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare te portava via, e me chiamaste, aiuta Marcello, la tua Gioconda ha paura de quest'onda. E era isso, né? Professor também é descendente, conversamos ontem, né, de imigrantes italianos. Certamente essa fala é muito forte, né? Eles nunca aprenderam português, muito pouco foram à escola e sempre falaram isso. Mas os saberes deles estão lá, estão no Brasil, né? Assim como comunidades alemãs falam o Brasilien Deutsch, que é também uma língua geral, né? E os saberes estão ali, né? Na forma de plantar o café, colher o café, na forma de plantar a mandioca nos carreadores do café, na culinária. Esses saberes, eles permanecem, né? E estão aí. Vamos lá para o próximo. Próximo slide, por favor. Então, essa língua eu ouvi a minha vida inteira, né? Minha adolescência inteira. Bom, água branca e sua lua mansa boiando no rio. A outra parte da minha família contam que o meu bisavô era mascate, andava pelos sertões ali de São Paulo, e um belo dia, passando por uma aldeia, ele se encantou de uma índia que era pura formosura. Ela se encantou dele, e quando ele passou de volta, ela subiu na sua carroça de mascate e foram embora para Torrinha, para uma fazenda, né, que era chamada Bom Jardim. E foi ali, nessa fazenda, pena que está meio apagado, né, a fotografia, eles se casaram e deram para a indígena o nome de Escolástica, Escolástica de Jesus. Então, essa minha bisavó Escolástica, ela nunca foi à escola, nem os filhos caboclos dela nunca foram à escola, mas quantos saberes eles tinham, e é desses saberes que eu quero falar para vocês, né? A minha avó, filha da Escolástica, ela se casou com um curador. Ele sabia fazer remédio com ervas e com plantas que ele colhia na água branca.
que era a fazenda do pai dele. E assim minha mãe cresceu e viveu aí na Água Branca. E era isso, guaco para tosse, boldo para o estômago, capim-cidreira, calmante digestivo, alecrim para piolho e queda de cabelo. E era esse saber do meu avô. Contam que ele aprendeu, e já vamos lá para o próximo slide, contam que ele aprendeu com um preto velho, né, chamado Chico Papudo. Era um preto velho que tinha sido escravo nas fazendas e que passou para ele oralmente esses saberes, porque a oralidade, ela é portadora desses saberes. Foi assim que ele aprendeu, né? E o nome dele era João Eduardo o Curador. E até hoje, quando eu estou por lá na Água Branca e eu digo para alguém, eu sou neta do João Eduardo, eles falam, João Eduardo, o Curador. E todo mundo se lembra dos preparos que meu avô fazia e quanta gente ele curou. E a minha mãe, ela, portanto, nasceu e cresceu ali na fazenda da Água Branca. E ela era muito proseadeira. E ela gostava muito de contar histórias. E eram histórias que ela ouvia no terreiro de café, que é um lugar muito importante para as fazendas e para os sítios. Sentada na roda no terreiro, vendo, como ela me dizia, na Água Branca, vendo a lua mansa boiando no rio. E é dessas histórias que eu quero falar um pouco agora, no próximo slide. Uma dessas histórias que minha mãe me contava era a história do encantador de cobra. Ela sempre contava. Ela dizia que lá na Água Branca tinha muito tipo de cobra, jararaca, cascavel, sucuri, coral verdadeira e até urutu cruzeiro, que é uma cobra, diziam, que tinha uma cruz na testa. E essa, quando picava, se não matava, aleijava. E, tendo tanta cobra na Água Branca, meu avô chamou o Inácio, o encantador de cobra. Eles foram para o terreiro, ele chamou as cobras, elas vieram todas rastejantes, e ele falou com elas em língua de cobra. Elas ouviram, saíram, se espalharam pelo sítio e nunca mais ninguém foi picado de cobra. Por quê? Porque há o encantamento, há as palavras que encantam, que livram, né? Vamos ver o próximo, que minha mãe sabia um monte de encantamento. Minha mãe aprendeu palavras que são livramento, que quando ditas, ao serem ditas, provocam um encantamento. E ela ensinou algum desses livramentos. Por exemplo, eu posso até dizer um aqui para vocês que eu coloquei aí. Quando a gente fosse entrar no mato, que era muito perigoso, a gente só tinha que dizer esse livramento. São Brás, São Bento, livrai-me das cobras e dos bichos peçonhentos. E sabe que até hoje, quando eu vou entrar em algum lugar que tenha um mato, São Brás, São Bento, livrai-me das cobras e dos bichos peçonhentos. E nunca nenhum de nós foi picado por bicho peçonhento. Mais ainda, tem outras histórias, são muitas essas histórias e os saberes da Água Branca. Por exemplo, né, como a Dona Tica benzedeira. Ela sabia benzer com palavras, com toques, e para cada coisa era um benzimento diferente, eram palavras diferentes e benzimentos diferentes. Ela benzia quebranto, mal-olhado, espinhela caída, cobreiro. Não tem uma foto da Dona Tica, mas eu encontrei a foto da Dona Albertina, que faleceu recentemente, com 103 anos, benzedeira de Extrema. Então, esses saberes, eles são barulhentos, são falas, são palavras, são encantamentos. Mas, apesar disso, por que eles nos parecem
tão invisíveis, tão inaudíveis, né? Como se não existissem. E eu vou dar 2 exemplos dessa invisibilidade, dessa inaudibilidade. Primeiro, próximo slide, eu quero falar sobre a língua geral paulista. Vocês sabem que no Brasil nós tivemos 2 línguas gerais de base indígena. A língua geral amazônica, o Iengatu, que até hoje é usado pelos indígenas aqui no norte, na Amazônia. Mas nós tivemos também a língua geral paulista, que era falada pelos bandeirantes e que era uma língua que servia para a comunicação entre os mestiços, caboclos, indígenas, negros e os bandeirantes. Os bandeirantes, eles têm uma visibilidade enorme, não tem? Na nossa história. Eu pus aí o monumento às bandeiras, que fica lá em São Paulo, na entrada do Parque do Anhembi. No Museu do Ipiranga, tem uma ala dedicada aos bandeirantes. Quer dizer, eles têm uma enorme visibilidade. Mas e esses negros, mestiços, caboclos, essa língua? Dizem que ela desapareceu. Essa língua desapareceu, ela foi falada do século XVI até o século XIX e desaparece aí no século XIX e por vários motivos, né? Um dos motivos seria, ela era falada em São Paulo e muitas outras regiões do Sudeste. Um dos motivos é, por exemplo, a vinda da família real no começo do século XIX, porque a gente sempre estuda, né? A vinda da família real, como se tivesse vindo só 3 ou 4, né? O Dom João VI, a Carlota, o Dom Pedro I. Mas não, junto com a família real vieram milhares de pessoas da corte portuguesa. A corte inteira fugiu e eles aportaram no Rio de Janeiro. Com isso, o português, que já vinha tendo um governo, né, da língua muito importante, como, por exemplo, Marquês de Pombal, que baixa uma lei, que ninguém pode falar as línguas gerais, tem que falar português. Mas um fato como a vinda da família real foi decisivo, porque o português passou a ter prestígio. Todo mundo que quisesse parecer cortesão, civilizado, deveria falar português e deixar essa língua de pobre, que é a língua geral paulista, né? Mas, né, dizem que ela desapareceu, mas quando eu vou lá na Água Branca, eu ainda ouço, eu tenho certeza que tem traços muito fortes dessa língua geral na fala do caipira. Tenho certeza que esse nosso R retroflexo, tão desprestigiado, né? A porta vai estar sempre aberta, amor. Esse R nosso, ele tem tudo a ver com a língua geral paulista, que foi invisibilizada. Essa história da porta vai estar sempre aberta, que tem uma música do Flávio José, da Paraíba, e meus amigos nordestinos, eles brincam sempre que a gente está junto, e eles cantam, em vez de cantar porta, vai estar sempre aberta. Eles falam, a porta vai estar sempre aberta, amor. Isso eu sei falar, porque é a minha língua, né? Vamos para o próximo, né? Eu ainda ouço essa língua, né? Eu ainda ouço essa língua lá na fala do caipira. Esse caipira, cuja imagem foi produzida dentro dessa desqualificação, porque não é só a língua que se desqualifica. Quando se desqualifica determinada língua, desqualifica-se o sujeito que fala essa língua. Então, vejam a tela do caipira picando fumo, o personagem Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato. Vou falar mais de uma vez do Monteiro Lobato hoje, porque ele colaborou muito para essa invisibilidade. Ou, ele deu visibilidade, mas hierarquizando o saber do caipira, desqualificando, que é a figura do Jeca Tatu, né? O Jeca Tatuzinho acabou virando garoto propaganda na venda de biotônico Fontoura, né? Tem muitas propagandas, porque é esse daí, ó, não é preguiça, né? Jeca, por que você não trabalha? É aquela história, né? O indígena não trabalha.
o Jeca não trabalha. E o Jeca diz ali, não é preguiça, eu tenho amarelão, eu não conheço condições de higiene, por isso meu corpo é cheio de vermes. Olha isso, tudo isso, você está desqualificando o sujeito e, portanto, desqualificando a língua desse sujeito. Nós é Jeca, mas é joia, é uma música, né, contemporânea, que é justamente para brincar com isso, né? Nós é Jeca, né? O Jeca Tatuzinho. Então, essa fala do caipira, essa língua geral paulista, está lá na fala do caipira. Mas é invisível, foi invisibilizada, enquanto a fala dos bandeirantes, né, tem uma super visibilidade, né? O segundo exemplo que eu quero dar para vocês é o cafundó. E aí é bem interessante, pus até o livro aí, se vocês quiserem procurar, da editora da Unicamp, A África no Brasil. Porque onde foram parar as muitas e muitas línguas africanas desses sujeitos escravizados que vieram para o Brasil? Onde foram parar? Essas línguas, elas foram proibidas, elas foram invisibilizadas. E um jornalista, ali no final da década de 70, descobriu uma comunidade chamada Cafundó. E, pasmem, a 80 quilômetros de Campinas. Porque quando você fala, não, tem um quilombo ali no interior do Maranhão, numa região de difícil acesso, você fala, puxa vida, né? Tem bastante quilombo por ali e tal. Mas a 80 quilômetros de Campinas, que é uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, né? E o cafundó, a própria palavra cafundó, ela significa, né, lugar muito distante. E essa comunidade mantém uma língua, que eles falam português, mas eles mantêm essa língua que tem uma base do banto, do vimbundo, né, do quimbundo, e é usada ali e mantém a coesão da comunidade. Então, vocês vejam, eles estão invisíveis, eles ficaram invisíveis. Foi preciso um jornalista, 2 linguistas, para darem alguma visibilidade para a existência do cafundó. Mas nem por isso eles se livraram dos assassinatos, porque pouco depois da publicação desse livro, um grande líder deles foi, e da especulação imobiliária que tenta invadir a terra deles. Então, eu quis dar esses 2 exemplos porque são processos históricos, como eu disse, né? Desde o começo, né? Vamos para o próximo slide, que eu tenho que acelerar um pouco aqui. São processos históricos. É a maneira de olhar, um trabalho, é uma operação historiográfica, vamos chamar assim, da história tradicional, que torna invisíveis esses saberes. Por quê? Porque para a história tradicional, só interessa a história dos grandes sujeitos, dos grandes feitos. Eles não querem saber da Dona Tica, benzedeira. Eles querem saber, né, da causalidade histórica, né, a verdade dos fatos, a história tradicional contra a verdade dos fatos. Por isso que a figura dos bandeirantes é tão visível e os falantes ali da língua geral são invisíveis. Por isso é que as revoltas dos escravizados são invisibilizadas. Para a gente poder enxergar isso que se tornou invisível por operações históricas, temos que adotar o ponto de vista do que eu estou chamando bem amplamente, não vou discutir esse conceito, de nova história ou história nova, que é uma outra maneira de olhar, né? É de pensar que a história está em todo lugar, que eu mais ou menos desenhei ali, né? Por exemplo, existe a história da infância, da morte, da loucura. O corpo tem uma história. O Michel Foucault nos mostra que a sexualidade tem uma história. Ele escreveu 4 volumes da história da sexualidade. É preciso, então, pensarmos que os sujeitos, o pequeno sujeito do cotidiano produz a história, porque senão nós não vamos enxergar esses saberes, né? 2 livros que eu quero mostrar para vocês.
Então, aí, né, da Nova História, é justamente Michel Descertaux, né, ele tem muitos trabalhos, mas é lindo isso, a história do cotidiano, as invenções do cotidiano, que ele vai falar justamente como o sujeito produz a história no seu cotidiano, no dia a dia, e como o sujeito resiste. Porque podem ser invisíveis, né, esses saberes para a história tradicional, mas eles não são invisíveis se o nosso olhar mudar, né, para a perspectiva histórica. O outro texto é do Le Goff-Nohat, são vários livros, né? História, novas metodologias, história, novos sujeitos, história, novos objetos. Porque para enxergar esses saberes, a gente tem que pensar nesses objetos da história e nesses novos objetos da história. A benzedeira é um objeto do ofício do historiador, né? E um outro lugar, pedindo aí um próximo, que invisibiliza e que eu sei que vocês têm discutido bastante, porque a professora Ivânia há muito tempo vem discutindo, é a questão da colonialidade. A colonialidade do poder. A necessidade de nós termos um pensamento anticolonial, descolonial, decolonial, que possa nos levar a enxergar esses saberes, né? E aqui um texto que eu gosto muito do Mignolo, que é um grande estudioso, né, da decolonialidade, é esse que faz a correlação entre a colonialidade e a modernidade, que elas são contemporâneas, na mesma época em que nascem, que ocorrem as grandes descobertas, as grandes navegações, ocorre também a modernidade. Então, a colonialidade é, como ele diz, o lado mais escuro da modernidade, porque a colonialidade, ela tem uma matriz, ele fala de 4 cabeças, que vocês estão vendo ali, a economia, a autoridade, gênero e sexualidade, conhecimento e subjetividade. Então, é disso que eu estou falando, né? É a colonização epistêmica, é a colonização do saber. E isso provoca subjetividades. Por isso que ele coloca uma das cabeças aí desse monstro chamado colonialidade, justamente o conhecimento e a subjetividade. Nós vimos o Jeca Tatu, como essa subjetividade do caipira foi atravessado por essas representações de alguém que não trabalha, que é indolente, que é doente, que é ignorante. Então, mas ele fala que tem também as 2 pernas, que é o fundamento racial, e com essa base da racialidade, fazem-se as divisões. O indígena é pior do que o branco, o negro é pior do que o branco. Então, a racialidade atravessa tudo isso, né? E o patriarcal. Aí, a questão do gênero, né, e da sexualidade. O patriarcalismo que atravessa a misoginia que a gente vê até hoje, né? E porque a colonialidade, ela não termina, né? Ela não terminou no dia que Dom Pedro levantou a espada e falou independência ou morte. Tudo isso aí é história que eu chamei de tradicional, né? A colonialidade, ela se estende até os nossos dias. Então, tudo isso, a racialidade, a patriarcalidade, é muito presente e faz parte dessas operações historiográficas, operações epistêmicas, que vão invisibilizar, né, tornar invisível, tornar inaudível determinados conhecimentos, porque na medida em que hierarquiza e diz o saber científico é melhor do que o saber do cotidiano, ao hierarquizar, torna invisível, né? Vamos para o próximo, né? A colonialidade. Estou dando um exemplo aí, só rapidinho.
sobre a questão da língua portuguesa, o governo da língua portuguesa, que foi exercido desde o momento que os colonizadores chegaram, né? Por que nós falamos português de norte a sul do país? Foi construída essa ideia de que nós somos um país monolíngue. Mas eu já falei de várias línguas que são faladas e que são invisíveis. Por quê? Porque houve todo um trabalho histórico de apagamento dessas outras línguas. O português, no século XVI, veio com os colonizadores como um instrumento de conquista. Era preciso ensinar português, né, para as populações, para que, falando o português, se matasse a subjetividade dos outros falantes, dos outros sujeitos, né? E, para isso, o colonizador tinha os instrumentos gramaticais. As gramáticas, os dicionários, são instrumentos linguísticos, né? Por que todas essas gramáticas foram escritas no século XVI? A gramática do espanhol, do Nebrija, a primeira gramática do português, a primeira gramática também do italiano. Eles são de 1492, 1536. Foram todas escritas porque a função da gramática é justamente a de ser um instrumento de preservação, manutenção e de ensino, né? O papel dos jesuítas, eu pus até ali a arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil, do José de Anchieta, porque ele também se dedica a descrever essa língua indígena, que ele não nomeia, ele chama de a língua mais falada na costa do Brasil, que era o tupi, e ele faz essa gramática também como um instrumento linguístico, né? E a gente vê, então, que essas políticas linguísticas, esse governo das línguas, vai fazer com que determinados saberes adquiram um status, né? E depois da independência do Brasil, não quero me alongar muito, mas só para fazer um passeio aí, depois da independência do Brasil, e mesmo depois eu vou mostrar na República, proclamação da República, falar português, uma língua europeia, né, fazia parte de um projeto político mesmo de exclusão de certas populações e de branqueamento. A eugenia, o branqueamento passava também pela adoção de uma língua europeia. Então, falar uma língua europeia, tornar-se embranquecido, era a ideia de progresso e de modernidade, que vai atravessar a história do Brasil até hoje, infelizmente, né? Vamos para o próximo. Então, a escravização das línguas africanas, acho que posso falar rapidinho, pode ir para a próxima, né? E é o governo da língua, né? A proibição, por exemplo, que era o slide anterior, de que os escravizados falassem suas línguas. Quando eu perguntei, cadê as línguas africanas? Vieram tantas, né? Milhões de africanos foram trazidos. Elas foram simplesmente proibidas, apagadas. Elas tiveram que se esconder nos quilombos, nas pequenas comunidades. Assim como outras línguas também. A língua dos meus avós, o italiano, num certo momento foi proibido. É isso aí que eu trouxe. Foi proibido, não podia, durante a Segunda Guerra, a partir do momento que o Getúlio Vargas, né, escolhe o lado dos vencedores e, portanto, a Itália, o eixo, se torna inimigo do Brasil, foi proibido. Imagina a situação ali dos meus avós, né, que não sabiam falar português, e de muitos aqui no Brasil, porque foi proibido falar, né, o italiano. Os italianos tinham que ter o salvo-conduto. Aquele ali é o documento original mesmo, do meu sogro, sobrenome Gregolin, que ele teve que ir numa delegacia e declarar que era italiano, mas que não oferecia perigo para a sociedade. Imagina esse velhinho que nem falava português, teve que sentar numa delegacia na frente de um delegado. Ele não entendeu nada, com certeza, né? Faz parte disso que a professora Ivânia tem trabalhado muito com o grupo dela, que é o governo da língua, né? As políticas linguísticas, né?
Vamos para o próximo? Eu falei, então, da nova história, dos estudos decoloniais, e agora só muito rapidamente falar do Foucault, que é o autor com o qual a gente trabalha para pensar as questões do discurso, né? O papel dos discursos, a produção dos sentidos numa sociedade, que é a ideia da arqueogenealogia. E ele propõe essa metodologia, ele está muito próximo da nova história, muito próximo do Dessertaux, que é, como ele diz, para libertar esses saberes da tirania dos conhecimentos hierarquizados, né? É isso que ele fala aí, né? É um empreendimento para libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes de luta. Porque quando a gente adota essa perspectiva arqueogenealógica da nova história decolonial, estamos visibilizando, estamos tirando o véu que invisibiliza esses conhecimentos do cotidiano, a cultura popular, esses sujeitos, e, portanto, fazendo com que esses saberes tenham esse poder de luta e de dizer, este lugar é meu, eu quero esse lugar e vou tomar esse lugar, né? De todos esses saberes invisibilizados. Ainda Michel Foucault, por exemplo, a partir dele, não posso ir para lá, que dá microfone. A partir dele, a gente pode pensar, né, nessa questão, nessa relação dos discursos e a produção das verdades. Porque enquanto a história tradicional pensa que existe uma verdade, a verdade histórica, tipo, a princesa Isabel estava lá em casa, o marido viajou, o pai viajou, ela não tinha o que fazer, ela assinou a Lei Áurea. Como se fosse assim, né? Como se os processos históricos fossem simples assim, né? Então, é preciso, né, pensar que são os discursos que produzem as verdades e as subjetividades. Por exemplo, em relação ao Brasil, tem uma série de discursos aí, né? O Brasil é um país pacífico. Meu Deus, pacífico. De onde vem essa ideia? É claro que vem da história tradicional, para nos acalmar, né? Os escravizados, eles eram todos pacíficos, eles aceitavam, e com isso apagam-se as revoltas populares, apagam-se os papéis que os sujeitos têm, né, na luta e nas insubordinações. É como se a gente fosse tudo muito obediente, é cordial, bonzinho, brasileiro, né? Deus é brasileiro, o Brasil é pacífico, é um gigante adormecido, a gente tem uma democracia racial. Todos esses discursos, eles foram produzidos e são verdades que a gente tem que desconstruir. Desconstruir a evidência que está aí, né, nesses discursos. Por isso que o Foucault fala, a história tem que ser estudada a partir da batalha, a partir da guerra, porque a história é belicosa. Em toda a sociedade existem sempre as lutas entre as verdades. Só que determinadas lutas são apagadas, silenciadas, para que não existam, para que percam a potência e o poder de transformação. Então, é um filósofo que nos ajuda muito, né, a pensar, né, como libertar esses saberes dessas sujeições, né? Tá? Eu adoraria falar 2 horas sobre Foucault, né? Porque, como disse o Maurício, eu leio Foucault... Como que é a história, Maurício? Eu leio Foucault faz 30 anos. Agora já faz mais, uns 40. Não estou viciada. Porque tem uma personagem que é a Tapa na Pantera. Não sei se vocês já viram. Era uma professora, tal, que todo dia fumava um baseado, né? E ela dizia assim, eu fumo um baseado todos os dias, faz 25 anos. Eu não sou viciada.
Eu não fumo baseado, tá? Nem cigarro careta. Mas eu leio Foucault todos os dias há 40 anos, tá? Bom, e daí eu quero falar, né, chegar aí, nesse ponto que eu acho que é importantíssimo para nós, porque assim como existem as operações históricas de invisibilização, existem os lugares que o Foucault chama de dispositivos. Os dispositivos, o dispositivo religioso, né, a religião, o dispositivo jurídico, o dispositivo médico, e eu tenho trabalhado com o dispositivo escolar. Como a implantação do dispositivo escolar é um lugar de manutenção desses saberes tradicionais. Como a escola tradicional é um dispositivo para o apagamento da oralidade, para o apagamento dos saberes populares, né? Porque, afinal, a escola, né, esse é o meu texto, que está lá na revista Moara, eu dei seguimento a esse texto, está numa revista chamada Heterotópica, tá? Mas que dá seguimento a isso, e em que eu analiso justamente a implantação da escola republicana, logo depois da proclamação da República, portanto, né, em que o Brasil passava por muitas transformações, né, lá no final do século XIX, a abolição dos escravos, a mudança econômica no país, fim da monarquia, a instauração da República. E como um projeto do pensamento republicano, houve a instalação disso que eu chamo de dispositivo escolar republicano, que foi a criação de uma rede escolar que se dizia para todos, mas que, na verdade, já era aquilo que eu falei, um grande projeto de exclusão de vastas camadas da população. Então, a modernidade que se propunha aí, o progresso, era baseado, como eu já disse, no embranquecimento, no fortalecimento da língua portuguesa, da leitura e da escrita, a exclusão, portanto, da oralidade. E fez parte dessa escola, acho que podemos ir para frente, né, que eu não quero ocupar, como todo dispositivo, a produção de subjetividades, a produção do quem sou eu. Aí, no caso, eu estou dando o exemplo do gênero, né, o feminino e o masculino. Porque meninos e meninas tinham espaços separados dentro dessa escola republicana, atividades separadas. Aí eu estou dando o exemplo, né, as aulas de educação física, as meninas faziam balé e os meninos faziam aula de tiro. Vocês estão vendo a imagem ali, os meninos. Porque, afinal de contas, quem proclamou a República era militar, né? E nós tivemos governos militares, né? Então, era uma escola assim, que constituía essa subjetividade varonil, ao mesmo tempo que separava, né? E os currículos eram diferentes. As meninas, por exemplo, tinham aula de economia doméstica, costura, culinária. Os meninos tinham aula, tinha projetos, oficinas, aritmética. Então, o próprio currículo escolar já era uma forma de produzir essas diferenças, né? Os diferentes gêneros, diferentes subjetividades. Vamos para frente, né? E, portanto, esse prestígio social que a leitura e a escrita vão adquirir, produz a exclusão de grande parte da população, produz a exclusão de todos aqueles que não são alfabetizados, porque, como eu disse, havia o projeto, a alfabetização para todos, mas esse todos não eram todos. Não era para os negros, não era para os pobres, não era para os indígenas, era para as classes mais abastadas, né? Era um projeto para a leitura e a escrita e, portanto, formar leitores e escritores nas classes mais abastadas, brancas, está tudo no mesmo projeto. Eugenia, embranquecimento, fortalecimento da língua portuguesa como língua europeia,
leitura e escrita. É isso que eu quero falar um pouquinho, né? Porque é nesse momento que aparecem muitos métodos de alfabetização. E junto, caligrafia. Gente, eu encontrei esse manual de caligrafia ali do começo do século XX, que a pessoa que elaborou esse método criou esses instrumentos, ó, que coloca na mão, é o corpo dócil, né? É preciso adestrar o corpo. Afinal, nós escolarizados, nós que vivemos, né, nesse mundo da leitura e da escrita, temos que ter uma postura correta. Como que é? A mente sã e o corpo são, né? Então, ele inventou até umas coisas aí para botar no dedo, que está ali nas imagens, né? Para métodos, caligrafia, vamos para frente. Uma política para a escrita, enfim, né? Formar nessas classes mais abastadas para a escrita. E quanto à leitura, o que é que se lia na escola? E aí eu volto para o Monteiro Lobato. Para isso, e para uma figura ali do Monteiro Lobato, que é muito icônica, que é a tia Anastácia. Quem é a tia Anastácia? Tia Anastácia existiu mesmo, uma pessoa foi escrava da família, criava os filhos. Numa entrevista nos anos 40, Monteiro Lobato conta isso, né? Fala sobre a Anastácia. Essa foto é a Anastácia com o filho. E quem é Anastácia? Anastácia é a negra cozinheira, quituteira, que tinha os saberes da oralidade, contava essas histórias, né? O começo aí do Reinações de Narizinho é muito interessante quando a gente está lendo hoje, né? E eu fiz essa experiência durante a pandemia com os meus netos, né? Eu tenho 4 netos, cada um num lugar, e a gente fez encontros remotos, lendo Reinações de Narizinho. E o primeiro tropeço foi aí, no comecinho, quando ele diz: na casa ainda existem mais 2 pessoas, tia Anastácia, uma negra de estimação. Meus netos falam: hã? Como assim, negra de estimação? Daí é lógico, né, que a gente parou para explicar para as crianças o que é que seria essa negra de estimação. E a gente vai ver que a tia Anastácia, o tempo todo, ela é ignorante, ela tem uma fala, que é a fala, vamos dizer, caipira, a fala do interior de São Paulo, né? Essa fala desprestigiada, mecê. Eu não vou ler o outro texto, a outra parte do texto, mas ela diz, sim, o que é sinhá, né? Impossível sinhá. Narizinho tá mangando com mecê, que é bem a linguagem caipira, o voz mecê, sinhá. Então, ela tem essa fala popular, o conhecimento popular. Vamos para o próximo? Não vou ler tudo isso, né? E quem é a leitora? A Dona Benta, a Sinhá Branca. Então, tem as narrativas da tia Anastácia e os serões da Dona Benta. A Dona Benta lê Dom Quixote de La Mancha. Veja como vai produzindo essa ideia de que há uma grande literatura escrita, e a Dona Benta, assim, a Branca, lê para as crianças e explica, enquanto tia Anastácia é o povo. Tem um momento que as crianças falam: tia Anastácia é o povo, os saberes da tia Anastácia, né? Vamos para frente. A tia Anastácia é uma cozinheira, contadora de histórias. Aí que tá, ó, uma ideia que eu tive. Tia Anastácia é o povo. Tudo que o povo sabe e vai contando de um para outro, ela deve saber. Eu estou com um plano de espremer a tia Anastácia, né, para ver o que sai dela. E é aí que nascem as narrativas da tia Anastácia. E daí uma coisa interessante, que a tia Anastácia é a cozinheira negra quituteira. Mas o livro que há décadas é vendido é da Dona Benta, né? Então, a Anastácia que é cozinheira, mas o livro é da Sinhá Branca. Então, todo o saber culinário da Anastácia, né, é a Dona Benta. Olha, esse livro Comer Bem aí, né, o livro de receitas é da Dona Benta. Mas isso daí é a história do Brasil, é a história.
da racialização, da patriarcalização, tudo aquilo que a gente vem discutindo. E o Olavo Bilac? Quero falar só um pouquinho do Olavo Bilac, porque ele foi um dos primeiros autores didáticos. Nós estamos falando da política, da leitura e da escrita, que fixa esse valor e, portanto, desqualifica os outros saberes, né? E o Olavo Bilac escreve esse livro, Poesias Infantis. Vocês podem ver que os leitores aí para o Olavo Bilac são todos meninos, todos homens, né? Não tem uma menina aí lendo, porque era uma leitura varonil, era pensada para os meninos, né? E o que é que a gente encontra nessa leitura desses primeiros livros dessa escola republicana? Que leitura era essa? Negacionista, apaga o genocídio indígena, apaga a escravização, apaga tudo isso para construir a ideia de um Brasil rural, arcaico, né? O lavrador pega a enxada, mugem os bois à porfia, é a hora da madrugada, saudai o nascer do dia. Eu que estudei na época do governo militar, eu tive que decorar todos esses poemas do Olavo Bilac. Muitos eu sei, decoro até hoje. Mas esse daqui da pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás país como este. Que sol, que mar, e daí vai, né? Criança, que criança é essa? É uma criança negra? É uma criança indígena? É uma criança das classes mais abastadas. Então, a gente vai vendo a escola tradicional como esse forte dispositivo da produção de subjetividades e, mais ainda, né, o discurso parnasiano, grandiloquente, né, que vai também apagando as diferenças, né? Tá? Um conteúdo cívico conservador que está aí. Por que a escola tradicional lê o Monteiro Lobato, o Olavo Bilac, e não lê os abolicionistas? Deixo para vocês a resposta. Por que não lê o Luiz Gama, por exemplo, que tem uma produção, outra coisa, né? Por que não lê os modernistas como Oswald de Andrade, que traz justamente a releitura, né, da nossa história, em poemas, né, como esse, que relê a descoberta do Brasil, ou o próximo, que pensa na língua portuguesa, a fala do povo brasileiro, né, que não está na escola, né, a oralidade, a fala popular. E ele justamente, e os modernistas, eles se caracterizaram, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, eles se notabilizaram justamente por isso, por questionar a nossa história, né? O movimento antropofágico. E o Oswald de Andrade, na poesia pau-brasil, faz isso, e são muito conhecidos, né? Eles não são lidos de jeito nenhum na escola, né? Aquele poema Vício na Fala, ele é uma ironia, claro, é um português se dirigindo a alguém em Portugal, e ele diz: para dizer em milho, dizem mio, para melhor, mió, para pior, pió, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados, né? Então, quando ele diz vão fazendo telhados, ele quer dizer, é esse povo brasileiro que está construindo, né, uma nação. Ou pronominais, né, que ele brinca com a colocação dos pronomes, né, do português de Portugal, do português escrito, com o nosso português. Quando ele diz, dá-me um cigarro, diz a gramática, do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Estão brincando com esse me dá um cigarro, né? A colocação pronominal. Isso também não é lida na escola tradicional. E quem são os sujeitos da história? Os grandes sujeitos, né? A princesa Isabel, o conde de, o marido da princesa Isabel, né?
o Dom Pedro I, Dom Pedro II, as insurgências, as desobediências, esses sujeitos do cotidiano, nada disso vai ser lido nessa escola tradicional, né? O Almirante Negro, o Cosme Bento, todas essas revoltas, né? Inclusive a Luísa Maim, que é mãe do Luiz Gama, que foi líder da revolta dos malês na Bahia. Essa mulher desapareceu. Ela volta agora com o olhar da nova história. Um Defeito de Cor. É um livro maravilhoso que conta, né, a história da Luísa Maim e que todo mundo tem que ler. Ou essa enciclopédia negra que traz a biografia de muitos sujeitos do cotidiano. Esses que fazem, né, essa história silenciosa. Então, a gente precisa pensar a escola como esse lugar, esse dispositivo de invisibilização dos saberes, hierarquização dos saberes. Já vou, acho que, me encaminhando aqui. Aí é uma notícia, né? Um livro da Conceição Evaristo foi vetado justamente numa escola em Salvador, uma cidade que tem uma das maiores populações negras do Brasil, né? A professora foi afastada porque ela deu um livro da Conceição Evaristo, vocês só dando exemplos aqui de como é essa escola. E aí, duas coisas muito nefastas que eu quero falar já, mesmo concluindo, né, a minha fala. A primeira delas, e que é derivada dessa invisibilização dos saberes. A primeira delas é quando isso tudo serve ao poder. Eu não falei que o Olavo Bilac, os textos dele criavam e consolidavam o negacionismo. O duro é quando a gente se vê diante, por exemplo, de uma extrema-direita, como a gente tem no Brasil, já há um bom tempo, que usa desses estereótipos, dessas representações, para justificar o seu poder. É o caso, né, e aí é o discurso feito na ONU, pelo Jair Bolsonaro, no começo do seu governo, 2020, e já começa a entrar também na terceiro tema do nosso evento, que é a preservação ambiental. Porque ali na ONU, ele começa a dizer que não existe no Brasil nenhuma degradação ambiental, não existe no Brasil. E ele fala uma pérola como essa, ele diz: o Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. Por isso, há tanto interesse em propagar desinformação sobre o nosso meio ambiente. Desinformação, tá? Estamos abertos para o mundo, naquilo que nós temos de melhor a oferecer, blá, 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 né? Nunca exportamos tanto, o mundo depende do Brasil, e daí vem. A nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo no seu interior. Nada científico, né? Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares. Onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Caboclo e o índio. Vejam como toda essa representação do caboclo e do índio, que está na escola tradicional, que está construído pelos discursos conservadores, são usados aí nesse discurso e em muitos outros, justamente para apagar os agentes, né? Com essa, dizendo, eles são ignorantes, né? O caboclo e o índio no seu roçado, apaga os grandes produtores rurais, com as suas máquinas possantes, né? Com seus drones, com toda a tecnologia de que eles dispõem, para dizer, não, é o caboclo e o índio que faz isso. Dá uma raiva, né? Isso aí, por isso que precisa da nova história, precisa de instrumentos, né,
a análise do discurso, a nova história, a história oral, a arqueogenealogia, para a gente, diante de um discurso como esse, a gente fazer isso aí vibrar, né, como um instrumento de luta, dizer, como assim o índio, o caboclo, no seu roçado, lembra aquele Brasil rural e arcaico, sabe? Lá do tempo do Olavo Bilac, que eu recitei um pedacinho, né? Mugem os bois a porfia, o lavrador pega a enxada, como se tratasse disso, né? Na verdade, não é, né? Então, é uma consequência muito, muito nefasta dessa desvalorização dos saberes, né? E a outra questão que eu queria dizer para vocês, é a usurpação, o roubo, a apropriação desses saberes tradicionais. E que a gente tem inúmeros exemplos, né? As indústrias, as empresas que vão, coletam esse saber, produzem as patentes e se tornam donos desses saberes, né? Esse slide e o próximo meu, eu contei com a ajuda de um grande especialista em patentes, grande especialista nessas questões, né? Então, por exemplo, pau-brasil era uma madeira que era extraída pelos indígenas, né? Vêm as empresas estrangeiras, mas também nacionais, né? E desde os primórdios, né? Os primeiros colonizadores, quando chegaram aqui, já perceberam, né? Essa madeira, e já, assim como muitas outras madeiras de lei, né, foram retiradas do nosso país, né? A seringueira, que todos nós conhecemos, né? A história era produzida no Brasil, daí umas sementes foram desviadas, né? Lá em Londres, no Jardim Real, existe lá seringueiras, né? Com todo orgulho eles mostram essa seringueira que foi extraviada do Brasil, e que depois vocês sabem tudo o que acontece, né? No início do século XX, lá na Malásia, a Malásia passa a produzir o que produz o declínio, né, da produção de borracha. Aqui, essa região, né, a Amazônia sentiu muito, né, essa usurpação. Vamos para o próximo? Ah, mas nem o cupuaçu, né? Escapou desse roubo, né? Antes que um aventureiro lance mão, corre para proteger esses saberes. Vejam, eu estou falando de consequências nefastas e como os dispositivos eles estão a serviço dessa usurpação. A escola, quando desclassifica esses saberes, o jurídico, quando permite a criação de patentes, né? Então, a gente tem uma teia, né? O dispositivo colonial, e eu acho bem legal que a professora Ivânia trabalha bastante, né, com isso, né, com a ideia do dispositivo colonial como uma teia de dispositivos, religioso, jurídico, médico, né, e que vai produzir esse tipo de coisa. Por exemplo, o cupuaçu, né, que vocês conhecem muito bem. Foi feito o registro da marca por uma empresa estrangeira, depois foi revertido o registro da marca. Mas muitas empresas têm a patente, né, e podem processar o fruto, cupulate, composições cosméticas, e tudo isso, obviamente, sem nenhum ganho para os produtores originários, né? Mas teve um momento que eles eram detentores mesmo da marca, né? Não se podia usar a marca cupuaçu, né? A rã cambô, também vocês devem conhecer muito bem, estou trazendo só alguns exemplos, né? Usada para tratar o amarelão, que nem a Dona Tica lá, ou então meu avô curador, né? Esse saber desses elementos da natureza que são fitoterápicos, né? Que curam, né? Existem patentes extraído aí a partir do saber indígena, né? Do saber do sujeito cotidiano,
Patentes de produtos para tratamento de isquemia, analgésicos, são patentes estrangeiras que exploram, né? E muitas vezes eles observam esse conhecimento oral e simulam em laboratório. Aquilo que eles veem ali, né? Essas empresas estrangeiras simulam esses processos em laboratório e registram a marca como se fosse um saber deles próprios, né? Tem mais uma, né? A ayahuasca, né, que atualmente existem muitas pesquisas. Vocês sabem, né? O Santo Daime, a ayahuasca, aquele cipó, tal. E são muitas patentes, a maioria estrangeira, para antidepressiva, analgésica. Eu conheço um projeto na USP de Ribeirão Preto, que tem usado, mas daí nada a ver com isso, tá? Não vão pegar a patente. É uma pesquisa científica que eles estão usando a ayahuasca como analgésico, para tratamento de dores, assim, dores extremas, né? Para não usar outras coisas como tramal. Por exemplo, um paciente com câncer, estado terminal. Eles estão fazendo pesquisa, mas não é nada disso. Aqui são empresas que não trazem benefício nenhum para os originais. Assim como a Andiroba, né, que tem muito produto de cosmética, anti-inflamatório, cicatrizante, repelente, antiparasita. É todo esse conhecimento que esse processo histórico desqualifica e as empresas vêm e tomam conta, né? Por isso que a gente tem que lutar contra isso antes que um aventureiro lance mão desses saberes, né? Para o próximo, que eu já estou aqui encerrando, né? Desde 2024, o Brasil tem um tratado da propriedade intelectual, tá? De recursos genéticos, conhecimentos tradicionais, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, a partir de 2024, imagina, hein? Desde 1500, é agora, 2024, que foi estabelecido esse contrato para proteger, mas é muito difícil, né? Vocês sabem que precisa mudar as coisas lá no início do processo, valorizando na escola esses saberes, né? Impedindo que esses saberes sofram, né? E eu trouxe aqui só 2 consequências, né? O uso pelo poder negacionista e as patentes, né, de estrangeiros. Acho que era meu último slide, né, a última coisa aí que eu queria apresentar, mas eu não vou terminar sem antes, né, dizer o quanto para mim é afetivo e gostoso, né, ter falado da minha família, e eu preparei especialmente para vocês. A Ivânia sabe disso, né? Especialmente para falar aqui para vocês, né? É muito emocionante eu pensar ali nas histórias da minha mãe, que já não habita mais esse plano, né? Nos olhos do meu pai, que fez tantas paisagens, né? Plantando, colhendo, tal. E estar aqui com vocês hoje, falando sobre isso, é muito bom. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Obrigada. Nós vamos ter perguntas? Vai abrir? Está desconectado? Então, Rosário, muito agradecido pela fala, eu acho, né? Fala incrível da Rosário, né? E pensar essa coisa que a gente até conversava mais cedo na banca, Sim, do que é a ancestralidade do território e como tem essa coisa, né? Da nossa ancestralidade, uma coisa que eu vou falar até na minha mesa, que tem o nosso DNA, mas também tem a memória do território. O próprio território tem uma ancestralidade que vai levar a essa questão. E é impressionante a resistência que se dá na língua mesmo, né? Porque se consegue se fazer o glottocídio de uma língua, as palavras resistem mais, né? As palavras que são pertencentes ao lugar, né? Aquilo que dá nome ao lugar, das coisas do lugar. Enfim, eu acho que tem muita gente querendo
fazer perguntas e comentários. A gente tem uma limitação técnica, né, que o nosso microfone não é sem fio. Então, quem quiser assim fazer um comentário pode vir aqui. O professor Ivan, imagina, que venha. Mas viu, Maurício, essa história que você falou da ancestralidade, enquanto pensam aí, né? Vou comentar seu comentário. Afinal, ele falou que a orientadora é sempre orientadora, né? Sim. Essa evidência, né? Que nos parece uma evidência. Você veja, a minha cidade se chama Aracoara, né? Araraquara. É um topônimo indígena, né? Não há mais nenhum indígena na cidade, a não ser, atualmente, que estamos recebendo alunos de graduação e de pós-graduação, que vêm de outras regiões, que são indígenas, tal, que é muito bom, né? Mas toda vez que a gente convida um estrangeiro, Professora Lucilena tem uma questão. sim, estivemos numa banca juntas. Né, por essa fala tão potente de afeto, acho que também de identidade para nós, né? Acho que nós nos vimos refletidas na sua apresentação e também fazer uma reflexão sobre o nosso próprio hino de Cametá, que é entre as lindas mucamas do norte, deste imenso e querido Pará, uma existe mais bela e mais forte, mais audaz e fiel, Cametá. Então, já dá para imaginar a condição de mucama, que acho que nós precisamos encampar uma luta junto ao nosso legislativo para que a gente tenha um hino que, de fato, seja revelador, né, da nossa identidade. Mas o que eu queria dizer, professora, que aqui o fato de nós sermos do interior da Amazônia, de nós sermos de Cametá, nós somos internacionalmente conhecidos pelo nosso falar, né, que é uma verdadeira, entre aspas, identidade linguística, onde nós nos apresentamos e nos revelamos cametaense. Nós sofremos muitas críticas. Hoje em dia a configuração é outra, mas nós vivemos tempos atrás que nós tínhamos um certo receio, um pudor, quase que uma vergonha de assumir o nosso falar, porque nas escolas nós éramos muito criticados. Inclusive, eu trabalhei 10 anos no ensino médio e eu tinha alunos ribeirinhos que, na hora da chamada, eles não respondiam a chamada. Eles só me olhavam, porque eles tinham vergonha. Né? E nós somos sempre chamados de do sítio, né? O que você apresentou aí como caipira, nós nos identificamos como do sítio. Hoje em dia é uma forma até de muita resistência nós nos assumirmos do sítio, porque esse preconceito é muito grande. E aí eu queria novamente fazer referência aos nossos doutorandos, porque quando houve a proposição de trazer o curso de doutorado para cá, houve um questionamento também, se teria professor, se teria candidato que fosse capaz de passar numa seleção e de seguir o doutorado,
ou se essas pesquisas, de fato, seriam relevantes para cá. Uhum. Então, eu acho que é algo muito importante, muito potente a sua fala, porque a cada momento que você apresentou sua família, nós também nos reconhecemos nos nossos familiares, nos nossos falares, nas nossas histórias. Então, a reflexão é essa, porque aqui é uma cidade altamente conservadora, né? Ela está caminhando para os seus 400 anos, mas é uma cidade que, se for, você já deve... Logicamente, muito feliz, né, de ver que tudo isso que eu falo a professora falou, né? Porque dizer porta, logo tem um professor que vai dizer não, não é assim não, você tem que falar porta, que é como falam na capital, São Paulo, né? Então eu fico realmente agradeço, né, as suas palavras, porque é justamente isso mesmo, né? Isso mesmo. A língua e o sujeito, a língua e as subjetividades, elas não se separam. E eu tenho um desejo muito forte de que as pesquisas aqui sejam pesquisas locais para o universal, que vocês tenham temas ligados, né, a essas questões locais daqui, né? Porque isso é importantíssimo, né? Ter um curso de mestrado, de doutorado no interior, né? É importantíssimo, mas é importantíssimo também se tiver, logicamente, algo que se reverta para a sociedade. Isso que eu falei um monte de vezes, seja um instrumento de luta, né? Libertar os saberes assujeitados, né? Transformar esses saberes em instrumento de luta. Então, é muito importante que os temas das pesquisas, as suas preocupações envolvam essas questões que são locais, mas que são projetos globais, né? Porque, veja, eu vim falando de Torrinha, lá no interior de São Paulo, né? E como a história do Brasil, ela tudo se conecta. E se conecta por esses operadores. A maneira como é contada a história, a maneira como a colonialidade age, a maneira como a escola, como dispositivo, age, né? Tá? Professora Ivânia? Vem aqui em cima, Ivânia. Bem, Rosário, né? A gente é companheira, né? Sim. Companheira. Agora também, já todo mundo aqui é companheiro da Rosário. Eu posso falar que somos de copo e de cruz? De copo e de cruz,
Porque depois de você dividir com a gente essa memória que tanto nos afeta, né? Acho que é isso, a gente vira mais companheira ainda. A minha fala é mais no sentido de agradecimento, Rosário. Essa foi a... Normalmente, eu te convidaria, Rosário, vamos organizar um livro ou uma revista e escreve esse texto. Mas agora eu vou dizer, não, Rosário, vou te convidar, escreve um livro. Escreve um livro lindo, né, que reúne as tuas memórias de infância. E, para mim, uma intelectual das mais importantes do Brasil, é minha mestra. Talvez no final seja isso, a gente conseguir fazer desses saberes locais, globais, teóricos, acadêmicos que a gente estuda, fazer com que isso tenha sentido em quem a gente é. Isso é bem Foucaultiano, né? Na nossa subjetividade. Porque qual seria o sentido da universidade e dessas nossas trajetórias se elas não remexessem as nossas entranhas afetivas? Então, eu tenho muito a te agradecer. Você sabe, desde o primeiro momento que eu vim aqui em Cametá, eu falei para a Rosário, você tem que ir lá em Cametá. É verdade, ela sempre me falou. E eu hoje, teria estado no ano passado. Teria, né? E hoje, com essa sua fala, eu só tenho muito a lhe agradecer e lhe dizer, dessa vez eu não vou convidar para fazer um capítulo, não. Dessa vez você tem que escrever esse livro. Né? Esse livro que vai ser, assim, uma síntese da história de uma mulher do sítio, ou caipira, né? Uma mulher do sítio caipira, que se tornou uma das maiores intelectuais desse país. Esse ano vai sair um livro da Abralim, em homenagem às mulheres linguistas, e eu escrevi uma homenagem a Rosário. E vem aqui com a gente, né? Porque aqui também tem as grandes mestras, os grandes mestres de conhecimento de Cametá. Né? E alguém... Olha, gente, eu até queria falar o pequena, mas não sei falar direito. Até pensei que a Lucilena... A Rosário tem que ouvir a fala de Cametá, que ela ainda não ouviu. Está tudo só no âmbito da universidade. Todo mundo está só falando o português, o português universitário paraense, né? Então, eu acho que é isso, né? É você vir aqui, trazer isso para a gente e levar da gente, né? Você vai conhecer mais essa coisa aqui, o que é. Já está conhecendo, né? Essa coisa do que é ser cametaense. E é isso, eu acho que, né, na nossa vida, é isso, essa coisa antropofágica de chegar, deixar e levar. Né? E também levar e trocar. Então, é muito bacana. Eu não vou fazer pergunta, eu faço essa sagração, digamos assim. Muito obrigada. Agradeço. Independente da universidade, eles existem. Mas nós vamos ter intelectuais doutores aqui também, formados aqui. Isso é muito importante. Muito obrigada, Rosário. Muito obrigada. Eu, logicamente, que agradeço, né? Eu e a Ivânia temos um percurso, né, bem grande, de mais de 15 anos, pelo menos, né, que eu me lembre. Quando eu conheci a Ivânia, ela era professora da UNAMA. Posso contar? Eu estava fazendo uma palestra, eu fui convidada por um professor da UFPA, que era meu orientando, que é o Marcos André. Ele era de Castanhal, acho. É? Sim, ele era de Castanhal, né, o Marcos André. Como ele tinha lá uma bolsa, fazia parte dessa bolsa uma missão. Né, fui fazer uma palestra lá em Belém, no FPA Belém. Estou lá, termino, abre para o auditório e levanta uma moça lá. E ela fala assim,
meu grande sonho era ter sido sua orientanda. E eu fiquei olhando. E daí já conheci o grupo dela, né, maravilhoso ali da UNAMA. Tem na hora, né? E a gente tem, portanto, essa trajetória, né, que nos une, Geada, Jedi, a gente já fez várias. Coisa, Vivânia, que nessa minha família, e que é uma coisa que é do Brasil inteiro, né, a minha geração foi a primeira que chegou na universidade. Nem a geração dos meus pais, muito menos dos meus avós. E isso porque nós nascemos em São Paulo, né? Que somos nós hoje, né? É muito bom, é realmente um exercício que todos nós temos que fazer, né? Entender por que nós somos assim, que é a pergunta fundamental do Foucault. Por isso que a Ivane enunciou, né? Quem somos nós hoje? Quando ele faz essa pergunta, ele transforma a pergunta clássica da filosofia. Hoje, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores, né? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, vocês são do MST, que é o movimento do sem tese. É o MST. Quando a gente sai assim, eu falo, lado, que é sem tese, né? Mas é isso, muito obrigada, Ivânia, né, por essa palavra, esse carinho todo, né? E com relação ao camatense, a língua, que a Ivânia disse que eu não ouvi, eu ouvi sim. Hoje de manhã, no café da manhã, eu vi as moças servindo café e conversando, e eu, como linguista, né, a gente tem essa mania de querer ficar sempre ouvindo. Ai, como é que o outro fala? Ai, deixa eu ver se tem R retroflexo aí. Se está, né? Esses né? Que para nós é impossível, né? Na feira. É aí que a gente vai ver, a gente tem que ir aonde o povo está, né? Que é a música do Milton Nascimento, né? Todo mundo tem que ir aonde o povo está para poder enxergar, né? Essas falas. Então, muito obrigada, viu, Ivânia, pelo carinho de sempre, pela acolhida. Né? É uma honra ter a parceria da Ivânia já em tantos projetos há tanto tempo. E pessoas que eu estou conhecendo agora, né? Professor Robson, que é historiador, que a gente já bateu longos papos, né? Já conversou, vai falar sobre história oral. Amanhã, né, sua Beza? Amanhã, 10 da manhã? 10h30 da manhã, tá? Isso aí, Ivânia. Bem, a gente, devido ao horário, né? A gente vai ter que... Jesus não se pode permitir que Jesus não fale. É, sim. Jesus vai falar. Meu querido amigo. Só lhe peço para ser breve. Nós já estamos passando o horário, já passamos. Só 50 minutos é suficiente, não Tá precisa bom? mais. Que bom. Eu não falo quase nada. Não, professora, nós queríamos agradecer, não? Essa palestra tão hermosa, não? Histórica, tradicional, e que traz tanta coisa importante, não? Mas eu fiquei muito motivado pelo que você falou, porque a palestra que você faz, todo o pronunciamento de você, além do que falou a professora Ivone, além disso,
tem uma dimensão que vai mais além do Brasil, muito mais. Inclusive, eu sou cubano, como você sabe. A cultura nossa é muito parecida com a cultura brasileira, porque também em Cuba foi o segundo ponto onde mais negros foram trazidos a la força escravizados em América. O principal lugar foi Brasil, o segundo foi Cuba. Não só para Cuba, Cuba era o trampolim para o resto dos países da América Latina. Inclusive aconteceram alguns negócios até com o Brasil e os portugueses. Aconteceu de todo. Então, eu queria, um pouco como essas coisas que você traz, mesmo que foram colônias diferentes, colonizadores diferentes, Espanha e Portugal, do mesmo lugar, uma mesma raiz, como que eles também transmitiram essas mesmas coisas que você falou, aconteceram em meu país. E acho que aconteceu em praticamente todos os países da América Latina que eu tive oportunidade. É decir, que essa mensagem não é só do Brasil, é uma mensagem que tem que ver com o acontecido em todos os nossos países. Essa mesma coisa de sempre falar que negro, allá se falava, eu lembro, que negro é bruto, que o negro não sabe, o negro não gosta de estudar, e o pobre, o indígena, todos, é a mesma coisa. Que é por isso que não tem nada, não? Só pensa em dançar, só pensa em brincar, só pensa em beber, e só pensa em fazer outras coisas, que não vou falar, mas você se imagina. Por isso tem muito filho. Sim, sim. E por la outra parte também, toda essa parte de pegar lá, que é uma coisa que eu falo, eu gostei muito dessa perspectiva de você, que às vezes nos esquecemos. Todas as coisas que levaram aqui são patentes hoje, das grandes companhias. Roubaram isso também, levaram, não pagaram nada e seguem fazendo isso em todo mundo. É decir, que aquelas visitas aparentemente bonitas para enseñarnos a nosotros qué cosa es la biología, la importancia de la vegetación, cómo cuidar, acabó que robaron todas esas experiencias que los indígenas, los pueblos originarios, daban con todo amor, ¿no? Brindaban para él, pegaron toda la información, levaron a compañías que después patentaron todas esas cosas y hasta hoy es lo que está aconteciendo, es deles agora. E aí você falou outra coisa que é muito significativa, as patentes. Olha, 2024 o Brasil vai cuidar, já quase que isso que é, já acabou o tempo, não? Só um momento, por favor. Então, olha, como é que tantos anos roubando-nos coisas e essas leis da propriedade intelectual existem há muito tempo. Lo que a ninguém le conviene é que o Brasil tivesse essa lei. E em nenhum país da América Latina. Por isso que nunca, porque em Europa tem miles de leis de proteccionismo de todo tipo. Você não pode ir allá e você pega qualquer coisa allá, reproduz qualquer coisa e te ponen uma multa milionária. Ou te ponen aranceles, como está lá onde. Então, eu finalmente, porque é um tema muito, pero gostei muito e, bueno, estaremos conversando hoje, intercambiando. Eu agradeço muito os aprendizados. Um grande abraço para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras. Né? Jesus, né? Assim disse Jesus, né? Aos seus discípulos. É isso mesmo, né? Porque essa questão, né, da colonialidade, né? Que, independente do colonizador ser o português, ou o espanhol, ou o francês, ou o inglês, os mecanismos, né, de instalação da colonialidade são sempre os mesmos, né? O apagamento das línguas locais, o apagamento das culturas locais. E, no caso das línguas aqui na América, essa luta entre a língua espanhola do colonizador e a língua portuguesa do colonizador, ela se perpetua até hoje. Em ideias como, ninguém precisa aprender espanhol é fácil. Não tem isso? O espanhol é fácil. Esse desprezo, né, pela língua, que, no fundo, é um desprezo pelos nossos companheiros latino-americanos. O Brasil nunca se sentiu latino-americano, nunca quis ser latino-americano.
eu estou dizendo politicamente, né, as políticas de direita, de extrema direita. O Brasil sempre olhou para a Europa e sempre quis ser branco, não miscigenado e, de maneira nenhuma, aprender espanhol. Eu tenho uma filha que é professora de espanhol na Universidade Federal de São Carlos, né? E a gente recebe muitos professores na minha casa, tal, e a gente sempre discutiu isso. Eu até já orientei, inclusive, professores da área de espanhol, que, ao hierarquizar as línguas, também no plano internacional, nós também estamos hierarquizando os sujeitos falantes dessas línguas, né? Ao dizer o inglês é mais importante, ou o francês é muito mais difícil, ninguém no Brasil precisa aprender espanhol. Historicamente, né, isso foi construído desde a época da briga dos nossos colonizadores, né? Então, isso que você falou, né, Jesus, que independente de ser Cuba, de ter outro processo de colonização, mas os procedimentos foram muito parecidos, né, em relação à América, tanto os espanhóis quanto os ingleses na América do Norte e os portugueses aqui no Brasil, né? Então, é muito legal. E muito legal também ver ouvir a sua interlíngua, né? Porque atualmente já é uma mistura do cametaense com o espanhol, né? Digamos que é um espanhol calerreiro, né? Sim, sim. E veja como, em relação ao castelhano, ao espanhol, como tem o preconceito contra o espanhol falado na América e o espanhol de Espanha. Então, eu ouvi isso muitas vezes, né? Dizerem, mas o meu espanhol é o espanhol de Espanha. Nós não falamos paella, nós falamos paella, certo? Não se fala carde, nós falamos calhe, que são as diferenças, né, entre o espanhol da Espanha e o espanhol latino-americano, né, ou hermosa, né, essa maneira de falar, né, do espanhol de Espanha. Então, agradeço, professor, todas essas observações, né, muito agudas, assim, sobre os processos, né, de colonização aí dos nossos países. Tá bom? Bem, então, né? Obrigada. Assim a gente vai dar encerramento aqui na conferência. Queria agradecer ao de Farias, ao Rubens, enfim, a equipe que esteve aqui. Não conseguimos colocar na live, mas acho que está tudo gravado e a gente vai subir o vídeo assim que conseguir recuperar a internet. Mais uma vez, professora, muito agradecido. Eu que agradeço, né, a atenção de todos, o afeto, e espero voltar muitas vezes para candidatar, tá bom? Muito obrigada.